Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo do 8 ao 11, diz assim: E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que o não mataria a espada, mas agora o não tenhais por inocente, pois és homem sábio e bem saberás o que hás de fazer, para que faça com que as suas cãs ou cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua santa presença, para bendizer, engrandecer, glorificar, exaltar e te adorar na beleza da tua santidade. Faça-se presente, como sempre, conforte, console, anime, alegre, alimente, fortaleça, traga vida, traga paz, que as bênçãos do Senhor de forma poderosa habite e reine sobre nós. Meu Deus, este é o meu pedido, é a nossa oração, assim venha, a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Davi, segundo a própria Bíblia e a tradição, ele teve 20 filhos. Ele gerou 20 filhos. Eu disse que Davi gerou 20 filhos. Só do sexo masculino, sendo que as mulheres não estão inclusas nessa contagem. Só os rapazes, foram 20 filhos. E é interessante dizer que toda vez que nascia um filho a Davi, o mensageiro ia até o palácio e dizia: Davi, nasceu-te o filho, qual é o nome que nós iremos colocar no menino? E Davi dizia: o nome será tal. Então aquele mensageiro voltava e assim passava para a mãe e para os demais o nome que o rei dara àquele menino. Como o rei era um homem muito ocupado, ele às vezes não tinha tempo de ir olhar a criança, por isso ele só mandava um recado. Mas quando foi um belo dia, nasceu uma criança, e o mensageiro foi dar notícia para Davi: Davi, te nasceu mais um menino, e qual é o nome que o Senhor deseja colocar no menino? Ele disse: o nome do menino será Absalão. E virou-se para dar continuidade às suas ocupações e aos seus afazeres. No entanto, o mensageiro, diz a tradição, permaneceu ali, não saiu do palácio, não saiu da sala do trono. Ora, isso era algo muito perigoso, porque o rei já tinha liberado o mensageiro, e o mensageiro permanecendo ali, sem a autorização do rei, poderia se imaginar que aquele homem estava com alguma maldade ou com alguma malícia e queria fazer algum mal ao rei. Então era um risco grande daquele homem ser morto, mas ele decidiu arriscar a própria vida e permaneceu ali. Quando Davi se vira e o ver ali parado, lhe faz a indagação: por que você ainda permanece aqui? Eu já não lhe liberei? Você pode morrer, rapaz. Ele disse: meu rei, me perdoe, é porque eu tenho algo para te falar, eu tenho algo para te dizer. Então Davi disse: então fale logo e vá-se embora. Ele disse: eu gostaria muito que o senhor fosse ver o menino que nasceu. Ora,
Ora, rapaz, mas você não sabe da minha ocupação, dos meus compromissos? Como assim você deseja que eu pare os meus afazeres, deixe as minhas ocupações para ir olhar a criança que nasceu? Aí o mensageiro disse: é porque essa criança, ela é diferente. Diferente como assim? Eu nunca vi um menino tão bonito, um menino tão belo, um menino tão formoso, um menino tão lindo. O Senhor precisa ver o menino. O rei ficou curioso e ficou tomado por aquele desejo e decidiu ir olhar o menino. De fato, o menino era belo, o menino era lindo, o menino era formoso, era algo extraordinário, fora do comum. Coisa tal que quando Davi contemplou o menino, a primeira coisa que entrou no coração de Davi foi: esse menino será rei no meu lugar. Esse menino vai sentar no trono depois que eu sair do trono. Esse menino vai usar a coroa. Esse menino será rei no meu lugar. Que menino belo, que menino maravilhoso, que menino formoso. E assim decidiu Davi no seu coração. Pois bem, a história se desenrola. Você conhece a história, eu ganho tempo aqui. Até que esse menino cresceu, o Absalão, e na história de Davi você conhece bem, o Aminon mata, aleluia, ou melhor, estupra Tamar, e o Absalão manda matar Aminon, e ele foge, ele corre para que não seja julgado, penalizado pelo rei. Depois de dias ele volta, mas ele volta com o desejo de assumir o trono no lugar do pai, de sentar-se na cadeira do pai, assim usurpar, tomar na guerra, na força. Ora, uma coisa eu tenho que lhe dizer: a promessa estava determinada, o rei já tinha decretado que era Absalão que ia sentar no trono, mas parece que Absalão se apressou, parece que Absalão se empolgou, parece que Absalão queria fora do tempo. E aqui está um grande perigo para a vida do cristão, para a vida do crente, para a vida de todos nós, até mesmo das crianças, é quando nós queremos as coisas fora do tempo. Louvado seja Deus. Pois bem, então lá está Davi. Davi vai precisar fugir de Jerusalém, porque o Absalão preparou um exército para lutar contra o próprio pai. Absalão está com o objetivo de matar o próprio pai. Parece até que Absalão não conhecia a lei de Deus, não conhecia a palavra de Deus, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que os seus dias se alonguem na terra, você viva muitos dias, muitos meses e muitos anos, e seja próspero, seja abençoado, tenha dinheiro, tenha fartura, tenha roupa, tenha carro, tenha casa, Deus lhe prospere. Este é o resultado daquele que decide honrar o pai e a mãe. Pois bem, o Absalão parece que não conhecia essa palavra, decidiu se levantar contra o pai, decidiu que ia tomar o trono do pai. Davi, que muito amava Absalão, decidiu sair da cidade, pegou as suas concubinas, pegou as suas mulheres, pegou o general, pegou alguns homens e fora fugindo. E a Bíblia diz que quando ele está fugindo, um homem chamado Simei, que eu li ali, um homem chamado Simei, que é parente de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando Simei vê que Davi está fugindo, ele começa a amaldiçoar Davi. Toma, filho de Belial, é isso que te merece. Agora tu está recebendo o pago, agora tu está recebendo o castigo. Lembra que você tomou o trono do meu pai, tomou o trono do Saul, tomou o trono dele. Agora o castigo está vindo sobre a tua vida, porque tu é homem sanguinário, tu é homem de Belial, tu é o maldito, e começou a amaldiçoar Davi. Aí a Bíblia diz que o Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, chegou até o rei e pediu autorização ao rei para arrancar a cabeça, aleluia, do Simei. Aí Davi disse: não é para matá-lo, não é para mais, meu rei, deixa eu passar o Jordão. Ele estava do outro lado, eles já tinham passado. Eu vou lá e só com um golpe eu arranco fora a cabeça dele. A minha espada está afiada, eu passei ontem lá Lima, deixei ela tinindo, um golpe só a cabeça dele, deixa eu passar lá. Davi disse: não. Mas por que não, meu rei? É porque se ele está me amaldiçoando, é porque Deus autorizou ele me amaldiçoar. Irmão, como é que um homem pode ter tanta fé assim? Louvado seja Deus. Como é que o homem pode ter essa compreensão? Não, se ele está fazendo isso, é porque Deus lhe autorizou a fazer. Davi era um homem que alguém disse, de casca grossa, couro grosso, lombo cingido, nada tirava a fé de Davi, porque eu e você, basta alguém olhar para a gente com uma cara feia, a gente já quer desanimar. Basta o pai chamar a atenção do filho, o filho diz: eu vou me embora, eu não quero mais morar com esse pai nem com essa mãe, é muito chato, é muito chata. Não. Aquele que quer um dia ser
sentar no trono, ser rei, ser grande, ele precisa ter couro grosso, precisa ser calejado, precisa ter entendimento, principalmente se você, aleluia, está em uma função pública. As críticas virão, pois bem, então Davi disse, não é para matar Simei, não é para tirar a cabeça dele, vamos embora, foi Deus que o autorizou, foi Deus que mandou ele. Irmãos, como é que você vai entender isso? Então não se assuste quando por acaso a crítica vier, quando por acaso a calúnia vier, quando por acaso a perseguição vier, quando por acaso a tempestade se levantar, pode ter certeza, foi Deus que permitiu, porque nada está fora do controle nem da vontade de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem autoriza. Ora, existem duas vontades, se eu posso assim dizer, a vontade absoluta e a vontade permissiva. Isso estou falando da vontade de Deus, a vontade absoluta e a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida, é aquilo que Deus libera para Satanás fazer na nossa vida, é aquilo que Deus permite que a luta faça, a tempestade venha na nossa vida. E existe a vontade absoluta, louvado seja Deus. Muitas vezes da vontade permissiva, Deus não quer que você vá, mas você insiste, então Deus libera você ir. Muitas das vezes da vontade permissiva não é para você fazer, mas você insiste, Deus manda você fazer. Na vontade permissiva não era para você falar isso, mas você insistiu em falar, Deus permitiu você falar. Agora tem a vontade absoluta. Pastor, como é a vontade absoluta? A vontade absoluta é aquela que quando você quer, Deus faz, quando você não quer, Ele faz do mesmo jeito, quando você gosta, Ele faz, quando você gosta, Ele faz do mesmo jeito, quando você acha bom, Ele faz, quando você não acha bom, Ele faz do mesmo jeito, quando você crê, Ele faz, quando você não crê, Ele faz do mesmo jeito. Não tem quem impeça a vontade absoluta de Deus. Pois bem, Davi foge, Davi vai para o seu esconderijo e o seu exército se levanta e vai guerrear contra o exército de Absalão. A Bíblia diz que na peleja o Absalão é morto, Joabe o mata a espada, o mata a flecha na guerra, louvado seja Deus. E alguém vai trazer a notícia para Davi e vai dizer que o seu filho morreu. Mas por que, pastor? O filho de Davi morreu, mesmo Davi tendo chamado os comandantes, os generais e todos os soldados nas suas patentes, do maior ao menor, do raso ao general. Ele disse, não matem um menino por amor de mim, tenha pena dele por amor de mim. Por quê? Porque Davi sabia, irmão, que o seu exército era exército de sangue no olho, era exército de um valente. Ele sabia que o seu exército não ia perder para Saul, não. Ele tinha certeza, louvado seja Deus. Aí disse, por amor de mim, não matem o Absalão, tenham misericórdia do menino por amor de mim. Porque Davi sabia, irmãos, e Deus sabe, aleluia, Deus conhece os seus soldados. Tem soldado que é molenga, tem soldado que é frouxo, tem soldado que basta Satanás fazer uma cara feia, bater o pé, ele já quer correr. Mas tem soldado, irmão, isso independe de idade, pode ser adulto, pode ser criança, pode ser jovem, é aquele soldado valente, aleluia, que quando Satanás se levanta, faz careta, aí Satanás pensa, agora ele vai correr. Ele pode até correr, mas ele corre para cima, ele corre para encarar Satanás, ele corre para encarar o problema, ele corre para encarar. E Davi sabia que os seus soldados eram os valentes, sangue no olho, homem destemido, homem de guerra. Mas tem misericórdia. Aí a Bíblia diz que na guerra o Absalão se engancha pelo cabelo e Joabe vem e mata o Absalão. Isso é o resultado de quem desobedece aos pais. Morre jovem, morre primeiro do que o pai, falece primeiro do que o pai. Mas todo aquele que é obediente ao pai, que é obediente à mãe, que honra o pai, que honra a mãe, pode ter certeza, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho bom para que se arrependa. Quando a moça, quando o rapaz, o adulto, a criança obedece o pai e a mãe, Deus irá trabalhar, Deus irá colocar o universo, e o universo vai conspirar para que as suas bênçãos cheguem, para que a sua vitória chegue. Alguém vai dizer, rapaz, eu tentei tanto, mas não consegui. Por que foi que eu não consegui? Aí você vai chegar perto dele, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você respeita o seu pai, você respeita a sua mãe. É por isso que eu consegui, porque eu tenho meu pai, eu respeito a minha mãe, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe. E quando eu, irmão, tenho esse comportamento, o eterno, o poderoso, o majestoso, o infinito, o soberano, o tremendo, o glorioso, o general, o supremo, ele vem e entra na peleja para me dar e para te dar vitória. Então aquilo que muitos capacitados, estudados, com anelão no dedo, diploma na parede, com influência, com amigos, com tantos conhecidos, não conseguiu, você vai conseguir. Porque, irmão, quando Deus está no negócio, aleluia, quem tem anel no dedo não vai para frente. Quando Deus está no negócio, quem tem diploma, quem tem influência, quem tem fechada, não. Se você, aleluia, é temente ao pai e à mãe, como a palavra diz, Deus vai trabalhar para a tua vitória. Pois bem, Absalão morre na peleja.
Davi retorna para o palácio, retorna para Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, aquele homem que tinha ali amaldiçoado Simei é o primeiro que vai ao encontro de Davi para pedir misericórdia. É o primeiro que vai ao encontro de Davi para pedir misericórdia. E ele chega, se ajoelha, se prostra, se dobra e diz: meu rei, tenha misericórdia de mim. Aí o Abisai, mais uma vez, o irmão de Joabe, filho de Zeruia, disse: meu rei, esse homem não merece viver. Esse homem te amaldiçoou quando o Senhor estava indo embora. Aleluia. Porque pode acontecer assim comigo, com você, irmão. Alguém vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: você acabou, está derrotado, está falido, está acabado, não vai mais para frente, agora é o fim, agora vou pisá-lo, agora vou humilhar, porque ele está no pó, ele está na cinza, ele está na lama. Se esqueceu que o meu Deus e o teu Deus é aquele que pega no pó, pega no lixo, pega no motor, pega na sarjeta, pega na lama, levanta e faz assentar entre os príncipes. Cuidado, porque quem hoje está na lama pode estar no trono amanhã. Louvado seja Deus. Basta Deus entrar na história. Aleluia. Aí ele veio, vai pedir misericórdia e clemência para Davi. Aí o Abisai disse: eu vou lá, dessa vez eu mato ele, senhor, dessa vez eu arranco a cabeça dele. Aí Davi disse: não, hoje é dia de festa, hoje ninguém morre em Jerusalém. Hoje não haverá luto, hoje não haverá, aleluia, sentinela, não haverá velório, não haverá morte, não haverá choro em Jerusalém. Hoje é dia de festa, aleluia. Aí o Abisai disse assim, ou melhor, o Simei disse assim: então meu senhor, me promete, me jura, como é que o senhor garante que eu não vou morrer? Aí Davi disse: eu juro que você não vai morrer. E assim permaneceu Simei vivendo em Jerusalém, até que passou o tempo de Davi. E agora vem Salomão. Davi está velho, avançado em idade, idoso, e Salomão vai ser o seu substituto. E ele manda chamar Salomão. Salomão vem, e ele começa a aconselhar Salomão. E o texto que li, versículos anteriores, Davi começa a falar de alguns homens que lhe fizeram mal no reino, que lhe prejudicaram, como o próprio, aleluia, Abisai, o próprio Joabe e outros homens. E Davi diz para Salomão: tu és sábio, tu vais se sentar no trono, faz justiça com esses homens, faz também justiça com Simei, que me amaldiçoou quando eu estava saindo, e eu jurei que ele não ia morrer, mas agora é tu que é o rei, não deixe que ele desça a sepultura com os cabelos brancos. Foi a ordem de Davi. Aí a Bíblia diz que Salomão vai lá, manda fazer justiça com Joabe e outros mais. Aí a Bíblia diz que o Simei mais uma vez se dirige a Salomão, que agora é o rei, e pede a ele misericórdia, clama, pede clemência a ele. Aí Salomão diz: olha, eu vou te deixar viver, tu não vai morrer, com uma condição. Eu vou lhe dar uma condicional. Se você quebrar essa condicional, você vai morrer. Presta atenção no que eu vou falar a você esse mês. Você vai construir uma casa em Jerusalém, e nunca você vai sair de Jerusalém para lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque em Jerusalém ele estava debaixo dos olhos de Salomão, ele estava debaixo dos agentes de Salomão, ele estava sendo supervisionado, observado e vigiado pelos agentes de Salomão. Ele disse: nunca saia de Jerusalém. Aí o texto diz, depois leia em casa com carinho, depois de 3 anos, eu falei depois de 3 anos, o Simei tinha alguns escravos, e 2 deles fugiram. Alguém disse que ele tinha 20 escravos, fugiram 2 para a cidade lá dos filisteus. Aí a Bíblia diz que o Simei albardou o jumento, montou no jumento, e foi atrás dos seus escravos que tinham fugido. Foi lá e buscou os escravos e os trouxe.
Quando ele chegou, alguém foi lá onde estava Salomão e disse: Salomão, sabe do Simei? Sim, sei. O que foi que aconteceu? Ele saiu de Jerusalém. Ele foi lá para a cidade dos filisteus. Ele foi lá, passou um tempo lá e depois voltou. Isso não é possível. Mas eu não falei para ele que não era para sair de Jerusalém. Eu não disse para ele que era para ficar em Jerusalém. Lembra de Jesus, quando está para ser assunto ao céu, ele chama os discípulos assim: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja Deus. Olha, existe um segredo nas cidades. Quando Deus estabeleceu o povo em Canaã, Deus mandou que Moisés ou Josué criasse 6 cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio. Eram 6, não eram mais nem menos. Eram 6 cidades. 3 aquém do Jordão e 3 além do Jordão. Porque você lê Bíblia e sabe que 2 tribos, se eu não me engano, ficou antes de passar o Jordão. Eles passaram para guerrear, para os seus irmãos tomar posse, mas eles preferiram ficar no Jordão, que tinha muito pasto para o seu gado. Pois bem, então era 3 cidades além e 3 cidades aquém do Jordão, cidade de refúgio. Pastor, para que você vê essa cidade? A cidade de refúgio, primeiro, ela não tinha muro, ela não tinha segurança, não tinha vigia. Era simplesmente uma cidade regida, administrada pelos sacerdotes, pelos levitas. Pois bem, ela servia para isso. Se por acaso você matasse alguém propositadamente ou acidentalmente, você corria para aquela cidade. Se você chegasse na cidade, entrasse na cidade, ninguém podia tocar em você quando você entrava na cidade. Louvado seja Deus. É por isso que o apóstolo João, lá no capítulo 20, 21 de Apocalipse, ele diz: eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada, adereçada como uma noiva, aleluia, e lá não entra impureza, lá não entra pecado, lá não entra ódio, lá não entra rancor, lá não entra angústia, lá não entra falsidade, só entre os comprados e os lavados pelo sangue do Cordeiro. Ninguém consegue entrar lá. Louvado seja Deus. Veja, mas a cidade de refúgio não tinha muro, não tinha, e o homem corria para lá. Se o vingador do sangue pegasse a pessoa antes de entrar na cidade, ele poderia matá-lo e não ia preso. Ele vingou o sangue. Mas se ele entrasse na cidade, estaria livre. Mas ele tinha 2 condicionais. Veja, se o crime tivesse sido propositadamente, se investigou, se analisou e descobriu que ele tinha maldade, desejava matar aquela pessoa, ele será morto mesmo entrando na cidade. Porque a cidade não era para proteger o criminoso, o pecador, o desobediente, não. Era para proteger aquele que por acaso cometeu um pecado de forma, aleluia, descuidada, por erro, por descuido. Pois bem, uma vez o meu filho perguntou para mim, a gente em Maceió, conversando com um jovem na sala da minha casa, e ele disse assim: pai, por que é que Deus perdoa o pecado de todo mundo, mas não perdoa o pecado de Satanás? Eu disse: é simples, é porque nós fomos enganados. Satanás enganou a Eva, fez ela comer do fruto, foi enganado. Então, se eu sou enganado, Deus vai me perdoar. É por isso que Deus, aleluia, na história da ovelha perdida e do filho pródigo, a Bíblia diz que o pastor vai atrás da ovelha. Por quê? Porque a ovelha se perdeu, se desgarrou, errou o caminho e ficou à toa. Ela não queria sair do aprisco, ela não queria se afastar do pastor, mas algo aconteceu que ela se perdeu. Aí o pastor foi atrás. Mas o filho pródigo, ele pediu a metade da herança, ele fez a mala, pegou os trastes, chamou o Uber, entrou no Uber, partiu e foi-se embora. O pai não foi atrás, porque ele quem decidiu se afastar do pai. Ora, quando eu peco de forma involuntária, por uma cilada de Satanás, por uma armadilha de Satanás, Deus vai lá e estende a mão e me levanta de lá. Mas quando eu maquino, penso, estudo, faço todo o processo para pecar, se eu cair no pecado, eu tenho que dizer como pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O pai não vai, é você que tem que se levantar. Pois bem, então quem entrava na cidade de refúgio, se tivesse cometido um crime acidentalmente, ele ficava ali. Mas se ele tivesse cometido um crime propositadamente, ele era entregue para ser morto. E uma coisa interessante eu preciso lhe dizer: a cidade, como eu já falei, não tinha muros. Não tinha. Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas ele não ficava ali para sempre. Não. Essa pessoa não permanecia na cidade para sempre.
Quando era que ele ia ser livre, pastor? Quando o sumo sacerdote morria. Quando o sumo sacerdote morria, ele era livre. Ele estava livre, podia voltar e ninguém podia tocar nele. Ninguém podia ir lá. Ah, você não entendeu, irmão, aleluia. Nós tínhamos um débito pesado, uma dívida cara, mas o sumo sacerdote chamado Jesus morreu e nos libertou. E agora mesmo fora da cidade, Satanás não pode nos tocar, porque ele morreu no meio do teu lugar, para nos dar vida com abundância. Louvado seja Deus. Pois bem, aí o Salomão disse para Simei: você tem que ficar em Jerusalém, não sai de Jerusalém. Mas aí ele saiu. Saiu por quê, pastor? Porque ele tinha 20 escravos e 12 fugiram. Eu disse que ele tinha 20 escravos e 12 fugiram. O percentual de 20, é de 20, tirando 2, é exatamente 10%. O percentual de 20 são 10%, são 2. Os 10% de 20 são 2. Veja, irmão, ele ainda ficou com 18 escravos, mas ele pensou: não, mais 12 foram embora, eu tenho que ir atrás daqueles 2 e trazer de volta para minha terra, para minha fazenda, para minha casa. Foram-se embora 10%, eu tenho que ir lá buscar. Você sabia que tem crente, irmão, que Jesus comprou ele, resgatou ele, purificou ele, colocou ele na sua presença, na sua casa, colocou ele diante do seu trono, e ele já fica pensando nos 10% de alegria que tinha no mundo, se esquece dos 90% de bênção, de vitória, de milagre que Deus tem trazido para a sua vida. Fica com saudade dos 10% que ele praticava no mundo, do pecado que ele realizava no mundo, e se esquece dos 90% de prazer, de alegria, de presença, de graça, de vitória, de milagre que Deus tem concebido a ele na sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí o Simei voltou. Quando o Simei voltou, Salomão ficou sabendo e mandou trazê-lo. E disse assim para ele: Simei, por que tu fizeste isto, rapaz? Por que você quebrou o acordo? Você não me jurou que não ia sair? Você sabe o que vai acontecer com você, não sabe? Não tem para onde. Salomão deu ordem, o Benaia foi lá e matou o Simei, por causa dos 10% de prazer que ele queria desfrutar no mundo, se esquecendo dos 90% que Deus dava a ele na sua casa. Aí quando ele voltou, o Benaia, com ordem de Salomão, o matou. E às vezes acontece assim: está na presença, foge atrás de 10%, quando volta, está morto. Não sente mais, não acha mais, não recebe mais, não profetiza mais, não se alegra mais, mas há poder no sangue de Jesus. A palavra de hoje é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora não é mais Salomão que está falando, agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está a decretar para aquele que estava fora de Jerusalém e agora voltou para Jerusalém. Em Jerusalém Deus vai te exaltar, em Jerusalém Deus vai te abençoar, em Jerusalém Deus vai te perdoar, em Jerusalém Deus vai te restaurar, em Jerusalém você vai voltar a sentir, em Jerusalém você vai voltar a receber, em Jerusalém você vai voltar a profetizar, em Jerusalém você vai voltar a marchar, em Jerusalém você vai voltar, aleluia, a sentir. Em Jerusalém a presença vai ser plena, vai ser abundante. Novamente você vai sentir a presença, novamente o Eterno vai te levantar em Jerusalém. Mas ficai em Jerusalém. Ei, se você está em Jerusalém, o meu conselho na noite desse dia: não saia de Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, não vá em busca de nada fora de Jerusalém. Jerusalém é suficientemente, Jerusalém é plena para te dar paz, para te dar alegria, para te dar gozo, para te renovar, para te restaurar, para te encher, para te alegrar. Pastor, eu não sei o que é que está acontecendo, porque eu estou em Jerusalém, mas não estou conseguindo receber. Eu estou em Jerusalém, mas não estou conseguindo sentir. É fácil, a receita é fácil. Está lá em Salmo 81:10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Se você abrir bem a sua boca, eu
te encherei. Tem gente que está em Jerusalém, mas está com a boca fechada. Está com Jerusalém, mas não está crendo. Está em Jerusalém, mas não está buscando. Está em Jerusalém, mas não está orando. Está em Jerusalém, mas não está consagrando. Está em Jerusalém, mas não está adorando. Está em Jerusalém, mas não está louvando. Mas nessa noite o Espírito de convida, o Espírito desperta, o Espírito de chacoalha para você que está em Jerusalém começar a adorar, começar a glorificar, começar a abrir a boca para que o Eterno mande azeite, mande unção, mande poder e a tua vida seja mudada, transformada, regenerada, e Satanás quer por terra e a vitória chegue na tua vida. Oh glória, aleluia. Não deixe Jerusalém, não se afaste de Jerusalém, não vá para longe de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, aprenda a desfrutar das bênçãos que Deus tem lhe proporcionado em Jerusalém, desfrute das bênçãos em Jerusalém. Ora, a Bíblia diz que a Noemi chamou o marido Elimeleque e chamou os 2 filhos e disse: vamos sair daqui de Israel, porque aqui em Belém está a escassez, aqui em Belém a crise está grande, e eu ouvi dizer que lá em Moabe tem comida de sobra, lá em Moabe tem prosperidade, lá em Moabe tem emprego, lá em Moabe tem dinheiro. Aí chamou a Noemi, chamou Elimeleque, seu esposo, e foram para Moabe. Chegaram lá em Moabe, começaram a trabalhar. Logo Malom e o Quilion, que são os filhos de Noemi, com Elimeleque, começaram a namorar, e não deu muito tempo não, logo se casaram. Aí disseram: olha como aqui tá bom. Lá em Jerusalém ou lá em Israel, as moças nem olhavam pra gente, chamava a gente de bicho feio. Oh, rapaz, vai chamar de feio, tem que chamar de bicho. Eita, meu Deus do céu, lá era ruim, lá era complicado, mas aqui, ó, já deram em cima, já deram bola e já vamos casar. Eita, que Moab é bom, eita, que aqui é bom. Aí eu disse que o tempo foi passando, aí de repente morreu Elimeleque, aí a Noemi ficou viúva, aí de repente morreu Malom, aí a Noemi só ficou com o filho, aí de repente morreu o Quilion, aí a Noemi disse: e agora? Vim aqui com o marido, vim aqui com 2 filhos e agora estou sem nada. Por quê? Porque não adianta, aleluia, achar que lá fora vai ter mais bênçãos do que aqui. Não adianta pensar que lá fora vai ter. Pode até ser que no começo eles se abraçam, te chamam para o churrasco, te chamam para a festa, te chamam para passear, te chamam para aqui, para ali, para acolá, mas depois a mão de Jeová vai pesar. Depois você vai sentir o peso. Então nessa noite permanece em Israel, permanece em Jerusalém, permanece em Belém, permanece em Betel, permanece na presença, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Ó glória! Fique de pé, por gentileza. Criança, não se esqueça: quem desobedece o pai e a mãe vive pouco, quem obedece vive muito, muitos dias, vive próspero, vive abençoado. Obedeça o pai e a mãe, aleluia. Mas eu estou aqui citando criança, porque o culto é com as crianças. Mas você que já é bigodudo aí, e a senhora aí que já é avó, mas já tem mãe, continue respeitando a mãe, respeitando o pai. Ah, porque essa velha coroca, respeite, rapaz. Ah, um tapa no pé do ouvido. Aleluia! É assim? Deus te abençoe. Agora que fica bom, já chegou a hora. Que Deus abençoe, queridos.